Bom dia, pessoal, saudade de vocês. Hoje nós estamos aqui no laboratório da escola para gravar algumas aulas para vocês de extração de ácidos nucleicos. Então nós escolhemos dois protocolos, um protocolo de extração de DNA e um protocolo de extração de RNA para vocês aí acompanharem em casa. Bom, vamos começar com o protocolo de extração de DNA. Esse protocolo que nós escolhemos é um protocolo que utiliza um kit comercial, que a gente até conversou já em sala de aula sobre ele, né? Então o kit está aqui, né? Então ele vem nesse box grandão aqui e nós temos dentro dele as soluções já prontas. Então ele é bem prático para a gente utilizar, porque as soluções já vêm prontinhas para a gente utilizar. Então é uma solução de lise, uma solução de lavagem e uma solução de eluição que a gente utiliza. Porque vocês estão lembrados que a gente utiliza nesse kit, nós utilizamos uma coluninha, né, contendo dentro dessa coluninha uma membrana filtrante, tá? E essa membraninha que vai reter o DNA quando a gente faz a centrifugação, e todo o resto, o celular, tudo passa, mas o DNA fica retido aqui, tá? Nessa membrana. Então nós vamos fazer hoje a extração de DNA genômico de células bacterianas. E para isso nós vamos utilizar uma cultura de Escherichia coli que está aqui. Bom, então nós vamos começar aí a extração. Primeiramente a gente vai homogeneizar essa cultura, né, porque as células bacterianas tendem a ficar aqui no fundo do tubinho. E nós vamos coletar 1 ml. Então, com a ajuda de uma micropipeta, nós vamos utilizar a micropipeta aqui de 500 microlitros. Com a ajuda dessa micropipeta, nós vamos coletar 1 ml da cultura e vamos passar para um tubinho Eppendorf, tá? Então, vamos lá. Então, é uma pipeta de 500, então nós vamos fazer isso 2 vezes. Vamos utilizar um tubo Eppendorf de 1,5. Bom? Lembrando que a gente vai até o primeiro estágio só para aspirar, né, cultura. E depois nós vamos até o segundo estágio da pipeta para soltar, né? Descartamos a nossa ponteira aqui no descarte que tem hipoclorito, né? Estamos trabalhando com uma cultura de bactérias. E vamos levar esse Eppendorf com a nossa cultura, né, para a nossa centrífuga. Bom, então vamos lá, turminha. Então nós estamos aqui com o tubinho Eppendorf com 1 ml de cultura e nós vamos colocar na nossa microcentrífuga. Lembrando que sempre nós temos que equilibrar a centrífuga. Então eu estou com outro tubo Eppendorf com o mesmo volume de água, né, e eu sempre coloco na centrífuga frente a frente para nós podermos equilibrar a nossa centrífuga. Vamos ligar a centrífuga e ela vai rotacionar para a gente numa velocidade de 4.000 RPMs. E nós vamos deixar centrifugando essa amostra por 5 minutos. Pessoal, então depois de 5 minutos de centrifugação, nós temos então a formação do pellet de bactérias, tá? Então o precipitado são as células bacterianas e o sobrenadante é o meio de cultura que nós vamos descartar agora. Então, depois de centrifugado, nós temos o pellet, né, que é o precipitado das células bacterianas, e o sobrenadante, que é o meio de cultura, que nós vamos agora descartar. Para descartar, nós podemos utilizar uma micropipeta, mas para ficar um pouco mais ágil aqui, mais rápido, eu vou descartar vertendo, né, no nosso descarte, tomando muito cuidado, sempre olhando para o pellet para ver se ele não vai junto aqui com o nosso descarte, tá? O nosso sobrenadante. Então ele continuou aqui no tubinho, né? Agora o que nós vamos fazer? Agora nós vamos colocar 200 microlitros de PBS. PBS é um tampão salino, fosfato, que serve para ressuspender, que é bastante utilizado para ressuspender e para lavar as células, tá? Então eu estou utilizando aqui uma pipeta de 100 microlitros e eu vou colocar 200 microlitros desse tampão. E vou colocar também
200 microlitros do tampão de Lise, que vem no kit, né? Se vocês pudessem observar aqui, ele forma, quando eu agito, ele forma um pouquinho de espuma, né? E depois vocês aí vão me contar por que ele forma essa espuma aí, bom? Então vamos lá. E vamos homogeneizar bem, ressuspender bem esse pellet aí, né? Com a nossa ponteira mesmo da micropipeta. Ressuspendemos bem. Fazendo, né? Aspirando, soltando, aspirando, soltando. Podemos dar uma homogeneizada também aqui, tá bom? E vamos levar isso daqui, esse Eppendorf, para o nosso banho-maria a 70 graus Celsius por 10 minutinhos, porque ele vai ajudar na lise, né? Então nós estamos utilizando um tampão de lise, que tem alguns reagentes aqui que vão fazer a lise química, e nós vamos também no banho-maria com essa temperatura de 70 graus fazer a lise térmica das células, tá? Então nós estamos na etapa da lise. Então nós estamos com o nosso tubinho com a reação aqui, vamos colocar nesse suporte e vamos colocar aqui no banho-maria, que já está, né, na temperatura de 70 graus Celsius. E vamos deixar por 10 minutos para a lise térmica acontecer. Então, passados 10 minutinhos, nós tiramos, né, a nossa reação do banho-maria e agora vamos continuar essa reação na nossa bancada. Continuando a nossa reação, agora nós vamos adicionar 200 microlitros de etanol absoluto no nosso lisado celular. Então, depois dos 10 minutos lá no banho, né, as células lisaram com a ajuda da temperatura e dos reagentes. E agora nós adicionamos 200 microlitros de etanol absoluto para precipitar o DNA e também para que ele tenha maior afinidade com a membrana, né, da nossa coluninha. E vamos transferir, vamos homogeneizar primeiro, né? Homogeneizamos bem a nossa reação e vamos transferir todo esse conteúdo para nossa coluninha, vertendo mesmo, tá? A coluna com a membrana, ela está dentro de um tubo coletor e nós transferimos todo o conteúdo que tem aqui no Eppendorf para dentro da nossa membraninha. E vamos levar para centrifugar. Então, o nosso lisado celular, né, está dentro da coluninha com a membrana. Então, essa partezinha branquinha que vocês estão vendo é a membrana filtrante. Essa membrana, ela é feita à base de sílica e nós colocamos a coluninha dentro desse tubo coletor, que agora nós vamos levar todo esse conjuntinho para a centrífuga. Então nós estamos com a nossa reação, nosso conjuntinho aqui dentro da centrífuga. Lembrando sempre que a gente tem que balancear a centrífuga, né, utilizando outro conjuntinho que eu coloquei aqui com o mesmo volume de água. E sempre colocando os tubinhos frente a frente, como nós já mostramos. E vamos deixar agora centrifugando a 4.000 rotações por minuto durante 10 minutinhos. Então, depois da centrifugação, pessoal, vocês estão vendo que todo o resto celular, né, juntamente com o tampão, ele passou e ficou aqui no tubo de coleta, tá? E o DNA, ele fica na membraninha, uma vez que ele tem afinidade pela sílica. E essa membrana é feita à base de sílica, então ele vai ficar retido. Com isso a gente consegue separar o DNA das outras moléculas que existem na célula. Então vamos lá. Então esse restante, né, dos restos celulares aqui que ficou no tubo coletor, nós descartamos. E nós inserimos novamente a nossa coluninha dentro do tubo coletor e agora nós vamos começar a lavar esse DNA. Né? Nós temos que limpar esse DNA, remover todas as impurezas, né, dos demais reagentes que foram utilizados aí. Então, para isso, nós utilizamos uma solução de lavagem, tá, do kit. E nós adicionamos 500 microlitros dessa solução dentro aqui da nossa coluninha com a membraninha. E novamente nós vamos fazer uma centrifugação, né? Porque nós temos que limpar esse DNA.
Então nós colocamos novamente, né, o nosso sisteminha aqui na centrífuga, juntamente com outro conjuntinho para balancear a nossa centrífuga. E deixamos centrifugar aqui por 5 minutinhos a 4.000 rotações por minuto. Passados 10 minutos, nós paramos a centrífuga. Retiramos aqui o nosso conjuntinho. Novamente, né, aquele tampão de limpeza passou para o tubo coletor. E agora nós vamos descartar esse tubo coletor, podemos descartá-lo, porque nós vamos colocar a coluninha com a membrana dentro de um tubo Eppendorf limpinho, né, novinho aí. Nós tiramos a tampinha, né, desse tubo Eppendorf porque o tubinho com a membraninha ele já tem tampa, tá? Mas nós deixamos ela guardadinha aqui porque depois nós vamos armazenar esse DNA. Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar dentro dessa coluninha 100 microlitros do tampão de eluição, né? Que é o tampão que vai soltar o DNA que está grudado na membrana, ele vai arrastar esse DNA e nós vamos ficar com esse DNA em solução, né, no tubo Eppendorf para nós podermos utilizar depois, tá? Então vamos lá. Já vem todas as soluções, já vem prontinhas no kit, né? Então nós vamos pegar 100 microlitros desse tampão, colocamos aqui dentro, novamente da nossa coluninha, e vamos fazer novamente uma outra centrifugação, né, de 5 minutinhos, para que esse tampão, ao passar pela membrana, essa solução ao passar pela membrana, ele desligue o DNA da membrana e arraste para o que nós temos no tubo Eppendorf. Então nós levamos esse conjuntinho aqui para nossa centrífuga, que está tudo bem com outro conjuntinho aqui, e nós centrifugamos por 5 minutinhos a 4.000 rotações por minuto. Então, passados 5 minutinhos, paramos a nossa centrífuga, vamos tirar, e aqui nós temos o nosso DNA em solução. Após a centrifugação, então, nós temos que o DNA ele se soltou, ou a solução de eluição soltou o DNA da membrana e ele vai ficar aqui no tubo Eppendorf, onde nós vamos tampar esse tubinho, né, e podemos armazenar aí na temperatura de freezer para podermos utilizar depois. Então, como o DNA ficou aqui no Eppendorf, nós vamos descartar agora essa membraninha, essa coluninha com a membrana, não precisamos mais dela, porque não tem mais DNA aqui, descartamos no nosso descarte e nós vamos tampar, né, o nosso Eppendorf, a tampinha então a gente sempre guarda, né, tampamos o Eppendorf e aqui nós temos o DNA em uma solução própria, que é a solução de eluição, né, que preserva esse DNA. Então nós conseguimos guardá-lo, né, armazená-lo, como eu disse, sempre na temperatura de freezer, menos 20 graus Celsius, ou até de ultra freezer, menos 80, para conservar melhor o DNA e poder utilizar depois nas reações, nas outras análises, né, com outras técnicas que nós já estudamos, né, PCR, sequenciamento, análise com enzima de restrição também, bom? A vantagem dessa técnica, como vocês viram, de utilizar um kit comercial para extração do DNA, é a simplicidade, né, do método. Aqui vocês viram que é fácil a gente utilizar, as soluções já vêm todas prontas, né? E também nós temos aí um DNA puro, né, porque nós fazemos também a etapa de lavagem do DNA e um bom rendimento também, né, uma boa concentração do DNA. Por isso que cada vez mais essa técnica vem sendo utilizada nos laboratórios, né, também nas grandes empresas aí, pela sua simplicidade e pelo bom rendimento, pela boa qualidade que nós temos. Inclusive, o kit comercial pode ser utilizado para extração de RNA também, né, nós vamos fazer uma outra técnica, mas pode ser utilizado, e é a técnica que está sendo utilizada para a extração das amostras, né, do RNA, das amostras dos pacientes agora no diagnóstico do Covid-19, pela facilidade e pela rapidez de utilização.
Então, nós concluímos aqui esse protocolo de extração de DNA. Eu acho que nós discutimos bastante esse protocolo em sala de aula. Vamos voltar ainda a discutir. E eu espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante aí nessa aula. Obrigada!